Gálatas capítulo 2, o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Gálatas 2,19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Torna audível o som da tua voz nesse lugar, Senhor. Revela a porção exata, específica que cada um necessita para ser alimentado, nutrido e alinhado ao teu propósito, Senhor. Corrige o que há de errado em nós. Conserta as nossas veredas. Tira o nosso pé da escuridão. Nós queremos andar na luz da tua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo: olha, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Sendo assim, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou. E Ele não só me amou, a si mesmo Ele se entregou por mim. Esse é o primeiro segredo do lugar secreto que eu quero compartilhar com você hoje. É o segredo da cruz. Diga comigo, a cruz. Deixa eu te falar, irmãos, nós podemos crer na doutrina correta e mesmo assim ainda continuar indo para o inferno. Porque a prova de que nós estamos no caminho correto não está meramente na doutrina que nós professamos, mas está na vida que vivemos. Sim, a prova de que estamos alinhados com Deus e caminhando em Cristo no caminho correto está na vida que nós levamos, que nós vivemos. Portanto, não é suficiente pregarmos sobre a cruz, nós precisamos estar crucificados com Cristo. Aleluia! Um dia, há muitos anos atrás, quando eu era denominacionalista, tradicionalista, mestre da lei, batista dos batistas, eu achava que só a minha denominação ia para o céu. E não via vida fora da denominação. E eu achava que aquela era a doutrina correta. E é uma doutrina correta, amém. Mas não é suficiente crer na doutrina correta. Nós podemos crer na doutrina correta e ainda assim estar caminhando a passos largos para o inferno. Porque não tem a ver com a doutrina que professamos, tem a ver com a vida que levamos. O Cristo crucificado possui seguidores crucificados. E não há coisa mais terrível na terra do que um cristão não crucificado. Um cristão não crucificado, ele é legalista, dono da verdade, chato. Ele sabe e aponta quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem está certo, quem está errado. Ele é o dono da razão, ele é o orgulho em pessoa. Ele impõe a sua verdade, a sua declaração de fé sobre os outros como um jugo pesado para ser carregado. Não há nada mais terrível do que um cristão não crucificado.
E o apóstolo Paulo, ensinando aos Gálatas, ele diz: ei, eu morri para a lei, eu não sou mais um legalista. Eu saí desse lugar do legalismo, do pragmatismo religioso. Eu saí desse lugar, eu agora estou em outro lugar. Em que lugar você está, Paulo? Eu estou no Calvário. Mas eu não estou aqui embaixo contemplando o meu Senhor crucificado. Eu estou pregado na cruz com Ele. Eu estou crucificado com Cristo. E não sou eu mais quem vivo, porque eu abri mão da minha vida, eu desisti de mim para viver a vida dEle, para permitir que Ele viva em mim. Aí vem o Salmo de número 91, verso 1, que é um apontamento direto para a cruz de Jesus. Porque ele diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Você não pode estar mais perto da sombra do Deus Todo-Poderoso do que quando você está crucificado com Cristo na cruz. A sombra da cruz é o lar do santo. A cruz é o lugar mais seguro da face da terra para todo cristão. É na cruz onde os ventos mais violentos açoitam a nossa alma. Mas é nesse lugar, crucificado com Cristo, onde usufruímos da maior imunidade contra as artimanhas de Satanás. É na cruz. Ao abraçar a sua cruz, meu irmão, minha irmã, você está morrendo diariamente para cada mecanismo da sua alma que Satanás tenta usar contra você. Sabe, é nesse lugar em Cristo onde a mais intensa dor produz a mais alta liberdade. Não há estratégia maligna que seja eficaz contra os crucificados. Porque os que estão crucificados não amam mais a própria vida, não amam mais a si mesmo. Eles decidiram morrer para si mesmo, para viver a vida do Senhor. Por isso que a cruz é o lugar aonde eu preciso, como cristão, voltar, retornar intencionalmente e continuamente. Retornar, pastor, mas eu não estou crucificado com Cristo. Sim, você está crucificado com Cristo, mas apesar de sabermos que estamos crucificados com Cristo, o nosso eu, diga comigo, o meu eu, tem um caminho misterioso de sair da cruz. O meu eu, irmãos, tem um caminho misterioso de sair aos poucos da cruz e se firmar novamente, para me dominar, para me escravizar, para fazer viver as minhas vontades. Sabe, para fazer eu desejar vingar as minhas vinganças. E aí eu começo a perder as minhas batalhas para mim mesmo, porque só na cruz você consegue vencer as suas piores lutas. E as suas piores lutas não é contra o diabo. As suas piores lutas não é contra os teus inimigos aqui na terra. As tuas piores lutas não é contra aquele familiar que você não gosta, que está brigado, que está de mal, contra aquela pessoa que te traiu, que te abandonou. Não, as suas piores lutas são contra si mesmo. Não é contra o inimigo que está do lado de fora, é contra o inimigo que habita em mim, que está aqui dentro. Um eu que tem caminhos e artimanhas para me fazer descer da cruz. Ei, não queira descer da cruz, não tente descer da cruz, continue nela. Você perde a batalha todas as vezes que você desce da cruz. A cruz é o lugar que me remete à mudança de vida. Sim. Você lembra do apóstolo João?
O apóstolo João foi até a cruz, onde o Senhor estava sendo crucificado, e contemplou a crucificação do Senhor Jesus ali no Calvário. E ele recebeu muita autoridade para proclamar, sabe? Porque você tem autoridade para proclamar aquilo que os seus olhos contemplam. O Evangelho não se trata de uma mensagem para mudar a vida dos outros. O Evangelho se trata de uma mensagem que mudou a minha vida. Aí reside a autoridade. Ei, o Evangelho não é uma mensagem, sabe, para transformar casamentos. O Evangelho é uma mensagem que transformou o meu casamento. Portanto, eu não prego a partir de palavras, eu prego a partir de um lugar, de um casamento transformado, de uma vida transformada. Uma vez eu estava em uma empresa fazendo um serviço e o gerente daquela empresa, estava na sala com ele, e o proprietário da empresa entrou assim, e o gerente, para querer se mostrar para o dono da empresa, fez uma piada comigo e disse: olha, ele é pastor. E toda a igreja está cheia de ex. Olha, é ex isso, é ex aquilo, é ex isso. E os dois caíram na gargalhada, zombando de mim ali, dizendo que a igreja era cheia de ex. E eu saí daquele lugar, eu fui para casa chateado. Só que no meio do caminho o Espírito Santo falou assim comigo: por que você está chateado? Porque seria maravilhoso se isso fosse verdade, se a igreja estivesse cheia de ex. O problema é que as pessoas mudaram de religião, mas não mudaram de vida. Chegaram mentirosas, mas continuam mentirosas, porque nunca foram para a cruz. Chegaram cachaceiros, mas continuam cachaceiros, porque nunca foram para a cruz. Chegaram prostitutos, mas continuam se prostituindo, porque nunca foram para a cruz. Foram para a religião, foram para o ambiente de adoração, foram cativados pelo mecanismo de funcionamento da igreja, mas nunca acessaram o Calvário e se tornaram crucificados com Cristo, porque não querem negar a si mesmo, querem viver os prazeres desse mundo. Eu só posso proclamar aquilo que eu contemplei. A verdade que mudou minha vida, ela terá autoridade para mudar a vida dos outros. Não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com quem eu sou. A crucificação, irmãos, da vida não é uma conquista do crente. Não é um curso que ele faz na igreja e recebe um diploma de crucificado, porque conquistou. Não. A crucificação é um processo diário. Paulo disse, primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, verso 31, Paulo disse assim: dia após dia eu morro. O Evangelho, irmãos, não é sobre ganhar a vida, é sobre perder a vida. O Evangelho não é sobre ganhar dinheiro, irmãos, isso é mentira, isso é coisa do diabo. O Evangelho é sobre entregar tudo que temos e somos ao Senhor. Não é sobre riquezas terrenas, é sobre riquezas celestiais. O Evangelho é sobre negar a mim mesmo. Dia após dia eu morro. Um cristão é alguém que decidiu morrer para si mesmo, para que a vida de Cristo vivesse nele. Então, se dia após dia eu morro, um morto ele não reage. Um morto ele não se vinga. Vai lá no enterro, num velório de alguém, experimenta chegar lá no velório, no caixão aberto, e dá um tapa na cara do morto. Cospe na cara dele. Ele não vai fazer nada, porque ele está morto. Esse lugar de cruz, de morrer com Cristo, de vivenciar a sua morte, é o lugar onde não cabe mais reações humanas, orgulhosas, vingativas, egoístas. Não cabe mais justiça própria. É a justiça dele. Não cabe mais as minhas guerras pessoais. São as guerras do Senhor.
Sabe, o jardim do Getsemane preparou Jesus para abraçar a sua cruz. Ali ele derramou lágrimas, ali ele suou sangue. O lugar secreto, o lugar da intimidade, o lugar da devoção diário, é onde nós reiteramos todos os dias o nosso sim ao Senhor. Senhor, olha, eu sei que é doloroso negar a mim mesmo. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas não tem a ver com a minha vontade, faça a tua. Que a tua vontade, Senhor, porque eu sei que ela é boa. Eu quero a tua vontade. É no lugar secreto, irmãos. É na vida diária com Deus. Em nossa peregrinação de devoção no lugar secreto, nós abraçamos a sua cruz. Dali nós olhamos para as suas feridas mais uma vez e morremos para nós mesmos. É no lugar secreto onde contemplamos o Cristo crucificado. Olhamos para os cravos nas suas mãos e percebemos que ali estamos crucificados com Ele. Logo, esses cravos em nossas mãos diminuem a nossa liberdade. Somos escravos de orelha furada, conquistados e comprados por um alto e bom preço. O sangue de Jesus derramado na cruz. Ali nós nos rendemos a Ele, porque observamos que existem cravos cravando os seus pés. E esses cravos que entrelaçam os nossos pés aos pés do nosso amado, imobilizam e restringem as nossas ações. O nosso andar é com Ele. Não andamos mais sem Ele. Estamos pregados com Ele. Os nossos pés estão atrelados aos pés dEle. Só podemos ir até onde Ele vai. Só podemos permanecer até onde Ele permanece. Sabe, ali nós permitimos o sofrer em nosso corpo para romper com o pecado, como a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 1, nos ensina, dizendo que Cristo, tendo sofrido na carne, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Com dignidade nós temos a honra de contemplar em nosso corpo o que resta das aflições de Cristo. Aos Colossenses, no capítulo 1, o verso 24, Paulo escreveu: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Talvez você possa contemplar a cruz como um lugar de dor e restrição, e isso é uma grande verdade. Mas ela é muito mais do que isso. A cruz é um lugar do amor absoluto. Porque a cruz é o Pai dizendo ao mundo: eu os amo de tal maneira. Na cruz é o Filho dizendo ao Pai: isso é a minha medida de amor, a minha medida de entrega. É o quanto eu te amo, Pai. A cruz é a noiva dizendo para o noivo: isso é o quanto eu te amo. Portanto, a cruz, meus irmãos, é a paixão consumada e derramada. Quando Jesus nos chama para compartilhar a sua cruz, Ele está nos convidando para o mais alto nível de intimidade com Ele. Há um lugar nele que nós poderemos acessar a partir da cruz, onde o madeiro que prende as suas mãos agora prenderão as nossas. Os cravos que prendem os seus pés prenderão os nossos, para cumprir a vontade de Deus. Nesse lugar, agora serão duas pessoas penduradas, não mais uma. Corações entrelaçados, juntos a Ele, até que a sua vontade seja sincronizada à nossa. É só quando eu estou crucificado
que aprendo com Jesus na cruz, porque na cruz com Cristo eu observo o meu Senhor e Ele olha para aqueles que o crucificaram, Ele olha para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que o cuspiram, e na cruz Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus começa te ensinando o caminho do perdão para aqueles que erraram com você. Na cruz é o lugar onde, sabe, o nível de rejeição que eu recebi, o nível de afronta que eu recebi. Me difamaram, me cuspiram, me maltrataram, me pisotearam, me humilharam, me rejeitaram. Não há espaço mais na minha alma para tanto lixo emocional, porque da cruz eu aprendi a sublimidade do amor, e dela eu consigo dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Este é o primeiro obstáculo, sabe, que você deverá superar quando você está na cruz, porque a ofensa foi verdadeira, você foi ferido, você foi rejeitado, você foi magoado, tudo foi verdade. Mas acima da verdade dos fatos que aconteceram, está a verdade de quem você é no Senhor. Aleluia! E deixa eu te falar uma coisa. Esse é o primeiro grande obstáculo. Por quê? Porque você foi ferido na casa dos seus amigos. Ouça isso, Zacarias capítulo 13, o verso 6 diz assim: se alguém disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Está crucificado? Que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, 6. As feridas, elas virão da casa dos amigos, não é da casa dos inimigos. Porque os inimigos já são feridos. Dos inimigos você já espera o pior. Mas você é ferido mesmo é na casa dos amigos, porque dali você não espera contrariedade, você não espera decepção. Ali você só espera amor. E aí vem lá um amigo e pisa no teu calo, e vem lá um amigo e te trai, vem lá um amigo e te abandona, vem lá um amigo e fala mal de você, e é falso com você, e te rejeita, e te deixa de escanteio. Aí você sai ferido, magoado, machucado, com vontade de se vingar. Aí a sua alma, o seu eu, encontra um caminho para você descer da cruz e dar o seu jeito na situação. Mas se você decide permanecer com Cristo crucificado, você vai ter que aprender uma grande lição. A maior e melhor de todas as decisões: o perdão. Mas não cabem argumentos. Jesus não usou nenhum argumento na hora de te perdoar, na hora de te salvar. O perdão é a única maneira de você avançar em direção aos propósitos de Deus. E eu fui ferido pelos meus amigos, foi? Mas em João 15:13 ele diz assim: ninguém tem maior amor que este, que dar a sua vida pelos seus amigos. Ele compartilha a sua vida, sua morte e sua ressurreição. Romanos 6:5 diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tudo isso acontecerá juntos. Estamos na cruz, nada poderá separar nós dois. Quem poderá me separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. O meu coração está eternamente entrelaçado ao dele, vinculado. Sabe? Por isso que nós precisamos aprender uma devoção diária, uma vida no secreto, irmãos.
Porque é nesse lugar onde nós entendemos a cruz e permanecemos na cruz. Sabe, é invisivelmente no secreto, todos os dias morrendo para mim mesmo, todos os dias no secreto. Somente aquele que morre invisivelmente no secreto todos os dias poderá morrer visivelmente numa cruz. A cruz é lugar de perder o direito. Quando você perde os seus direitos, você ganha tudo. O cordeiro, ele já veio morto, porque a Bíblia diz que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Aquilo que aconteceu na eternidade, sabe, primeiro aconteceu na eternidade e depois foi replicado na terra, invisivelmente, para depois se tornar visível aos olhos dos homens. Apocalipse 13:18 diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Sabe, não desce da cruz, irmãos. Permanece crucificado com Ele. Jesus chega na terra com um foco. Ele sabia o seu propósito. Ele já havia morrido invisivelmente no secreto, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que quando ele chega em Jerusalém, ele vai entrar em Jerusalém, manda um discípulo ir lá buscar um jumentinho que está amarrado, e ele entra em cima de um jumento. E você pode olhar que em cima de todo jumento tem uma cruz assim, ó, preta. A cruz que levou Jesus para Jerusalém, mas a Jerusalém que levou Jesus para a cruz. Esse era o propósito. A cruz vai te levar para o reino, mas o reino vai te levar para a cruz. E ele tinha um propósito. Jesus curava as pessoas, mas ele não parava na necessidade das pessoas. Ele não ficava ali envolvido em questões almáticas com as pessoas, não, ele tinha um propósito. Ele não parava nas ofensas, ele não parava nas críticas, ele não parava nas necessidades. O seu foco era a cruz e ele caminhava em direção à cruz. Aleluia. Pastor, como é que eu sei se eu estou crucificado com Cristo, se eu já desci dessa cruz, se eu estou morto, se eu estou vivo? É só observar o nível da ofensa que você carrega no seu coração. Porque você não foi chamado para andar ofendido, você foi chamado para andar morto. E morto não se ofende. Morto não reage. Morto não guarda rancor. Minha natureza pecaminosa, minha única vergonha, a minha única glória é a cruz. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Esse é o primeiro segredo que eu quero compartilhar nessa noite. É o segredo da cruz. Mas eu tenho um outro segredo que eu quero compartilhar. É o segredo de buscarmos as riquezas verdadeiras. Sabe, Provérbios 4:5 diz assim: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. O Espírito de sabedoria nos deu o melhor conselho escondido silenciosamente ali no livro de Provérbios. Procure obter sabedoria e entendimento. O lugar secreto é um lugar frequentado por aqueles que visam o tesouro espiritual. O tempo gasto ali, sabe, é um tempo de enriquecer-se das coisas que o dinheiro não pode comprar. O tempo gasto em qualquer outro lugar pode nos capacitar a ganhar riquezas no plano terreno. Mas a partir de uma perspectiva eterna, existem riquezas que deveríamos valorizar muito mais. Como sabedoria, entendimento, conhecimento de Cristo,
Pessoas sábias buscam a Deus. Quando buscamos ter sabedoria, estamos buscando o próprio Jesus, porque a sabedoria não é algo, a sabedoria é alguém. Cristo é a sabedoria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 30, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Olha quem Cristo se tornou da parte de Deus: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a sabedoria. Por isso que nós temos pregado tanto aqui nesse lugar: quem você tem se tornado da parte de Deus. Porque talvez você está na igreja há tanto tempo e você se torna alguém que apenas potencializa as suas fraquezas. É gente ruim e continua gente ruim há 10 anos dentro da mesma igreja, não se tornou ninguém. Não absorveu nada do evangelho, não foi para a cruz. Cristo se tornou a sabedoria, justiça e a santificação e a redenção. Portanto, quando eu busco sabedoria, eu não estou buscando algo, eu estou buscando alguém. Cristo Jesus é sabedoria de Deus. Também estamos buscando a plenitude do Espírito Santo, pois a sabedoria é o Espírito, é o que diz Isaías 11:2, ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você olhar desde o Antigo Testamento, você vai ver a vida de José e a vida de Daniel. São dois ótimos exemplos de homens que, através da sua vida no Espírito, demonstraram para nós essa notável sabedoria. E por receber essa sabedoria da parte de Deus, fez com que os maiores reis da terra, o faraó do Egito, o rei da Babilônia, escolhessem esses homens para serem os seus conselheiros. E ambos descobriram que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e mais valiosa do que a prata. Afinal de contas, o que significa ser alguém sábio? Alguém com sabedoria e entendimento. A resposta está no Salmos 14, verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Nesse salmo nós temos um paralelismo hebraico, onde as duas frases significam exatamente a mesma coisa. Ou seja, alguém que tem entendimento significa a mesma coisa de alguém que busca a Deus. Pessoas de entendimento buscam a Deus. Pessoas com pouca inteligência se dedicarão a uma busca intensa pelo Senhor, mas as pessoas que não buscam a Deus simplesmente não conseguem obter sabedoria, se tornam pessoas obtusas, passando-se por tolas. E a Bíblia diz isso, Salmo de número 14, o verso 1, diz assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus. O insensato é aquele que diz: Deus não existe, não há Deus, Deus sou eu, Deus é o meu bolso, Deus é a minha conta bancária, Deus são as minhas escolhas, não há Deus. Esse é o insensato, é o que a Bíblia diz. Esses corrompem-se e praticam abominação. As pessoas com entendimento, aquelas que buscam a Deus, elas têm compreensão do verdadeiro tesouro espiritual. Sabe aonde o dinheiro real está. Se você examinar o que Jesus quis dizer por riquezas verdadeiras, o seu coração será impulsionado a buscar as riquezas celestiais. Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos, olha que texto tremendo, irmãos. Se vocês não forem dignos de confiança,
em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Você que tenta viver se dignificando para tanta coisa, vive uma vida a partir de meritocracias religiosas. Você quer se tornar digno de algo? Se torne digno de confiança para Deus. Porque se você não for digno de que o Senhor confie nas suas mãos nem o dinheiro desse mundo, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Quem? Às vezes a gente fica orando, Senhor, manda dinheiro, Senhor, manda provisão, Senhor, manda prosperidade. Aí o Senhor está dizendo, rapaz, eu não posso confiar em você nem nas riquezas iníquas. Imagine as riquezas verdadeiras, as celestiais. Sabe, às vezes, por um tempo a religião, a mentira da teologia da prosperidade nos ensinou que se nós fôssemos fiel na igreja, em tudo, e fosse fiel nas coisas verdadeiras, nas coisas espirituais, Deus nos daria riquezas, né? Dinheiro, e ficaríamos ricos. Tudo mentira, mas tudo bem. E o texto diz que não é assim, pelo contrário. Eu preciso me tornar alguém de confiança para administrar o dinheiro mesmo de verdade que o Senhor me dá. Não ser alguém que rouba a Deus, ser alguém fiel a Ele, ser um canal de recursos para o cumprimento dos propósitos dele na terra. E aí ele vai ver confiança em mim, aí ele vai dizer, esse cara aí, se com dinheiro iníquo e terreno, ele é verdadeiro, leal e fiel, agora eu vou confiar na mão deles, riquezas celestiais. E aí vem sabedoria, conhecimento do Senhor, revelação profunda de quem Ele é, palavra de conhecimento. Se você vê Lucas 16, Jesus está chamando seus seguidores de responsáveis pela administração de recursos financeiros. Ele está dizendo que se nós não formos encontrados fiéis em lidar com o nosso dinheiro terreno, Deus não nos confiará as riquezas verdadeiras. Quais são essas riquezas verdadeiras, pastor? É um ministério grande, é uma posição de influência, é tomar conta de pessoas, são cargos ministeriais. Em parte isso pode ser até verdade, podem ser até porções de verdade, mas não são respostas assertivas, porque a resposta correta é encontrada no Novo Testamento, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso de 6 a 7, ele diz, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas nós temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo diz que há um tesouro aqui que ele colocou aqui dentro. Das trevas resplandeceu a luz, brilhou em nossos corações. Há um tesouro aqui no vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Que tesouro é esse que Paulo está se referindo? A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. É o mesmo Paulo que escreve dizendo, ei, nós derrubamos todo raciocínio que se ergue contra o conhecimento da glória de Deus. Porque há um tesouro verdadeiro plantado dentro de nós. E esse tesouro é a iluminação, sabe, do entendimento para a revelação dessa glória de Deus que há em Cristo Jesus. Aleluia. Não há nada mais precioso do que conhecer a Deus. Não há nada mais nobre do que fazê-lo conhecido. Sabe, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deixa eu só compartilhar mais um segredo do lugar secreto para nós
encerrarmos, é o segredo de contemplar Jesus. Ouça isso. Muita gente está lendo a Bíblia aí para ganhar percepção, para aprender verdades e princípios. Entretanto, se você lê a Bíblia somente com o seu intelecto, o seu coração poderá não ser tocado pela palavra. Sabe, há bem mais a ser ganho nas Escrituras, além da verdade sobre Deus. Você pode ganhar o próprio Deus. As verdadeiras riquezas deverão ser encontradas ao contemplarmos e conhecermos o Senhor Jesus Cristo a partir da sua palavra. Eu preciso me relacionar com ela para conhecer o autor. Os fariseus na época de Jesus cometeram um erro fatal na maneira como eles abordaram as Escrituras. Porque os fariseus, eles dissecavam as Escrituras, ruminavam as Escrituras ali cognitivamente, mas eles não buscavam com o coração o que havia por trás das verdades reveladas. Por isso os fariseus conheceram apenas o livro, eles não conheceram o autor. As nossas igrejas estão lotadas de pessoas que conhecem apenas o livro, mas nunca se encontraram com o autor. Já fizeram plano de leitura anual, já leram todo ano, já leram de trás para frente, de frente para trás, decoraram o versículo, tem texto na cabeça, tem resposta para tudo, sabe de tudo, fala sobre tudo, mas não se encontraram, não conheceram o autor. É isso que Jesus está querendo dizer em João 5, 39 ao 40, quando ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus estava falando para os fariseus: ei, tudo nas Escrituras grita o meu nome, as Escrituras apontam para mim, enxerguem Jesus, de Gênesis a Apocalipse, mas vocês não me perceberam. Lembra lá de Nicodemos encontrando com Jesus? Totalmente perdido, sabia da letra, mas não sabia da vida abundante. Sabe, as Escrituras têm o propósito, o objetivo de direcionar os nossos corações para uma pessoa. Paulo diz: o objetivo da instrução é o amor. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. O amor não é algo, o amor é alguém. Deus é amor. O objetivo da palavra é inflamar os nossos corações para contemplarmos a beleza de Cristo. Como está o seu relacionamento com a palavra? Como está a sua vida no lugar secreto? Como está a sua busca pela presença de Deus? Mateus 22, 29 diz assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse texto sugere 3 possibilidades. Primeiro, podemos conhecer as Escrituras, mas não o poder de Deus. Eu vim de um meio muito tradicional, formação teológica em seminário tradicionalíssimo, e eu era um cara mestre da lei, doutor da lei, sabe? Eu conhecia as Escrituras de trás para frente, de frente para trás, mas eu não tinha experimentado o poder de Deus, eu não conhecia o poder, então eu era um cara da letra, legalista. É isso que o texto está dizendo: ei, você pode conhecer as Escrituras, mas você pode não conhecer o poder de Deus. Mas aí eu conheci um outro lado, e me levaram para muitos lugares, e eu encontrei lugares onde as pessoas conhecem o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. Eu encontrei meios onde as pessoas, sabe, tudo é uma profecia, tudo é uma profetada, tudo tem um vidente para consultar, tudo tem um misticismo, tudo tem poder, tem cura, tem milagre, tem reteté, tem tudo, mas
qualquer criança de 5 anos do meio que eu andava, dava um show de Bíblia até no pastor daquela igreja. Eu ficava impressionado, eu dizia, meu Deus. Até que um dia me apresentaram um livro, não sei se você conhece, mas me apresentaram um livro que a capa dele é descrita assim: A Igreja da Palavra e do Poder. E aquilo virou uma chave em mim. Eu digo, uau! Nós precisamos ser a igreja da palavra e do poder. Há um lugar de equilíbrio. Eu não posso ser um tradicional e nem um tradicionalista. Porque a tradição é a fé viva dos que já morreram. Ali eu vivo das experiências dos que já morreram, da doutrina dos que já morreram. Ali eu vivo dos hinos, cantando os hinos dos que já morreram. Porque ali é a fé viva dos que já morreram. Mas o tradicionalismo é a fé viva ou a fé morta dos que ainda vivem. Ali eu vivo no raso. E a minha fé é morta enquanto eu vivo. Então eu preciso sair desse lugar. E eu lembro que por muito tempo, durante 5 anos, nós fazíamos uma conferência chamada Conferência da Palavra e do Poder. Ali era para conferir se estávamos legalistas demais, doutores da lei, ou se estávamos místicos demais, reteté demais e nenhuma palavra e nenhum princípio. Porque nós precisamos entender o lugar de equilíbrio, porque a terceira sugestão que esse texto nos dá é que nós também podemos não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você está entendendo essa palavra? Que no seu coração haja um desejo apenas conhecer ao Senhor. Aleluia. Para conhecer a Cristo, mais dele, isso requer revelação. E revelação de Deus não vem pronta e é derramada na nossa cabeça assim como uma caixinha mágica. Não, revelação vem de meditação. Como eu terei revelação de textos que eu nem leio nem medito sobre eles? Eu preciso meditar, eu preciso ruminar todos os dias, porque na sua lei medita de dia e de noite, e esse homem é bem-aventurado. Aleluia. E as palavras começarão a saltar diante dos meus olhos. Uma chama será acesa dentro do meu coração. Então que esses segredos virem uma chave dentro de você nessa noite. Que você possa ser alguém que está crucificado com Cristo. Que você possa ser alguém cujo interesse maior está nas riquezas verdadeiras. Cujo propósito de estar na igreja seja pelo Senhor. Não seja por interesses pessoais, sabe? O que é que eu estou perseguindo no reino de Deus? Empreender? Fazer negócios? Ficar rico? O que é que eu estou perseguindo no reino de Deus? Ser feliz? Ah, não, eu estou aqui porque eu quero me casar. Porque afinal de contas, já cheguei nos 40 e se eu não for atrás numa igreja, no outro lugar vai ser difícil. O que é que você está perseguindo no reino de Deus? Ser aceito porque foi rejeitado a vida inteira? Ah, não, eu quero uma restauração. Não, eu estou aqui porque eu quero realizar os meus sonhos. E Deus tem que se curvar às minhas vontades para realizar os meus sonhos e caprichos. Não, eu estou aqui porque eu quero apenas que Ele cure as minhas enfermidades. Não, eu estou aqui porque aqui é o lugar que eu vou ser amado. Porque afinal de contas eu fui rejeitado a vida inteira. Não, aqui é o lugar que pelo menos alguém vai me entender, alguém vai me ouvir. Alguém vai me suportar, porque lá fora ninguém me aguenta mais. Não, eu estou aqui porque eu quero resolver os meus problemas. Você está aqui porque você precisa estar crucificado com Cristo. Não viver mais a tua vida, mas viver a vida dele. Não acessar mais as tuas vontades, mas negá-las para viver as vontades dele. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A sua é ruim, desagradável, egoísta. Sim. Aqui é o lugar de negar a si mesmo, de perseguir as riquezas verdadeiras. Mas aqui é o lugar também, sabe, onde eu contemplo o meu Senhor. E eu só tenho autoridade para proclamar aquilo que eu contemplei. Assim como João está ali no
Calvário, contemplando o seu Senhor na cruz. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia. Tudo que sou. Diga isso. De gratos louvores transborda o meu coração. Consagre a Ele a sua vida. Consagre a Ele as suas vontades. Minha vida Prede calabassuri me calabachora nas labacalababaço. tuas mãos, meu Senhor, Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. eu te louvarei conforme a tua justiça. De calabaço. Cantarei louvores, Pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos Foram criados terra, céu e mar e todo ser. e neles há Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és Deus criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, o Deus Criador. Levante suas mãos e diga a honra. Diga isso. Robiaçu de calabacheira labacalababaço. Jesus e o louvor ao Rei. Diga isso, a honra. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Louvor ao Rei. A honra, diga isso com toda a sua força. A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Eu celebrarei A ti, ó Deus, o meu viver. cantarei, contarei as suas, pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser. e neles há Toda a terra celebra a ti, cânticos pois tu és. Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, Cânticos de júbilo, pois tu és. Deus Criador. Aleluia. Receba a vida de Deus. Uma nova unção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Um novo tempo de busca, de intimidade com Ele.
Eu declaro uma chama acesa dentro do seu interior. Um fogo que arde e não se apaga, que te leva para a presença dEle, que te leva a estar rendido a Ele. Eu declaro você vivendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. De glória em glória, sendo transformado pelo Senhor. De glória em glória. Receba dos céus, receba da glória de Deus. Receba a palavra que esmiuça a pedra. Receba a palavra que dá vida. Receba a palavra que ressuscita mortos. Eu celebrarei a Ti, ó Deus. Cantarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Que